É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu espaço de análise dedicado às relações internacionais e aos direitos humanos. O artigo de Jamil Chad revela uma iniciativa diplomática de peso e urgência por parte do governo brasileiro. O lançamento de uma operação concreta contra o ódio e a xenofobia em Portugal. Esta ação é uma resposta formal e estruturada à crescente e alarmante onda de ataques e discriminação que tem vitimado a vasta comunidade brasileira naquele país. O Itamaraty, percebendo que as notas protocolares são insuficientes, institucionaliza uma ação que inclui o aprofundamento de debates públicos, a produção de conteúdo informativo e, crucialmente, um reforço significativo no atendimento e apoio às vítimas nos consulados brasileiros, oferecendo suporte jurídico e psicológico imediato. A iniciativa brasileira é estrategicamente oportuna, Vera. Ela ocorre num momento em que organizações internacionais de prestígio já vinham alertando as autoridades portuguesas sobre a proliferação preocupante do ódio em seu território, dirigido principalmente contra estrangeiros e minorias. A gravidade do tema já havia sido reconhecida em fevereiro, na cúpula bilateral, onde os governos brasileiro e português elevaram a luta contra o racismo, a xenofobia e a discriminação em todas as suas formas, a uma questão prioritária na agenda bilateral. A formalização através de um memorando de entendimento entre o Ministério da Igualdade Racial do Brasil e o Observatório do Racismo e da Xenofobia em Portugal demonstra que o tema deixou o campo da retórica e entrou na esfera da cooperação institucionalizada. A Operação Xenofobia é um exercício de diplomacia ativa, mas cuidadosa. O Itamaraty é enfático ao afirmar que o objetivo não é constranger ou acusar unilateralmente as autoridades portuguesas. Pelo contrário, a meta é garantir que o combate ao racismo e à xenofobia seja tratado como uma iniciativa conjunta e colaborativa, o que é fundamental para obter a adesão e a eficácia das políticas públicas em Lisboa. Essa postura estratégica busca transformar uma crítica legítima numa parceria de Estado, aumentando as chances de sucesso das medidas. A primeira medida prática foi a de inserir o tema nas atividades do Consulado do Brasil em Lisboa, que agora oferece assistência jurídica e psicológica para as vítimas. A estratégia brasileira está estruturada para atuar em 4 níveis interconectados, mostrando a abrangência do envolvimento diplomático. Primeiro, o diálogo direto com o Poder Executivo português para a adoção de políticas públicas mais eficazes. Segundo, a troca de informações e o estudo de políticas comparadas no âmbito do Poder Legislativo. Terceiro, no Judiciário, a meta é trocar experiências e informações sobre a jurisprudência de combate ao racismo em ambos os lados do Atlântico. E a quarta e vital dimensão é o envolvimento e a mobilização da sociedade civil, reconhecendo que a mudança cultural não pode ser imposta apenas por decretos governamentais. Olhando para o futuro e para a pressão internacional, o Itamaraty já está planeando as próximas etapas da operação. Para o ano que vem, o plano é realizar eventos conjuntos de grande visibilidade com Portugal, visando colocar o tema da xenofobia no centro do debate público. Essa será uma oportunidade estratégica não apenas para debater soluções, mas sobretudo para evidenciar a disparidade que ainda existe entre a experiência portuguesa no tratamento do racismo e a situação em outros países europeus que já avançaram mais na legislação e na consciência social. A ideia é usar a Europa como espelho. A pressão sutil, Vera, será exercida através do convite estratégico para seminários e palestras de membros de instituições jurídicas e de direitos humanos de referência, como a Corte de Estrasburgo. Ao trazer figuras de autoridade europeia para debater em Portugal, o Brasil indiretamente coloca a situação de Lisboa sob o escrutínio e o padrão de exigência de Bruxelas e do Conselho da Europa. É uma forma elegante e diplomática de forçar as autoridades portuguesas a acelerarem a adoção de protocolos e a superação de lacunas legais no combate aos crimes de ódio. A urgência da operação brasileira é integralmente validada pelas constatações de organismos multilaterais de peso. Há apenas 2 meses, a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância publicou um exame detalhado da situação portuguesa, concluindo que o governo local precisa urgentemente adotar ferramentas adequadas e eficazes para combater o ódio. O relatório exige a implementação de protocolos e procedimentos operacionais padrão para auxiliar as agências de aplicação da lei no processamento eficaz de incidentes e crimes de ódio. A comissão sublinha que essa ação deve ser complementada por programas de treinamento robustos para policiais e profissionais da justiça criminal, indicando uma falha sistêmica na resposta institucional portuguesa.
O exame da entidade europeia é alarmante, Vera. Ele constata um aumento acentuado no discurso de ódio em Portugal, direcionado de forma predominante a migrantes, ciganos, pessoas LGBTI e pessoas negras. O relatório expressa particular preocupação com o discurso de ódio online, e de forma muito grave, com o discurso divisivo e inflamatório utilizado por alguns políticos. O documento aponta a persistência de lacunas significativas no combate aos crimes de ódio no quadro legal, e na identificação e investigação de elementos de ódio após o recebimento de denúncias, o que contribui para um ambiente de impunidade. A deficiência institucional não se limita à esfera judicial ou policial. Ela atinge a própria integração social e as condições de vida dos migrantes. Outro ponto crítico levantado pelo relatório europeu é a falta de um plano de ação específico e abrangente para a integração de imigrantes, que se tornam vítimas de xenofobia, especialmente no setor habitacional. A Comissão Europeia está profundamente preocupada com relatos de imigrantes em situação de sem-teto ou vivendo em condições de habitações superlotadas e indignas, o que expõe a falha das políticas sociais portuguesas em garantir dignidade básica. A situação de vulnerabilidade é agravada pela ineficiência burocrática, Vera. O informe alerta que a demora no processamento de pedidos de regularização coloca os migrantes em uma situação de insegurança jurídica e de maior exposição a abusos em todos os aspectos da vida. Adicionalmente, o relatório nota a persistência de relatos sobre casos de abuso racista, incluindo o temido perfilamento racial, por parte das forças policiais, a ausência de planos de ação específicos e a ineficácia do sistema de regularização, combinadas com a ação policial questionável, criam um ambiente de insegurança jurídica e de alta vulnerabilidade para a comunidade migrante. No caso específico da comunidade brasileira, que é a maior em Portugal, as estatísticas confirmam a urgência e a necessidade imperiosa da operação do Itamaraty. Um estudo crucial divulgado pela Casa do Brasil de Lisboa fornece a prova cabal da dimensão do problema, que afeta a vida de centenas de milhares de brasileiros no país. Os números são categóricos e alarmantes. 79,8% dos imigrantes que vivem em Portugal afirmam que foram vítimas de discursos de ódio. A maioria dos entrevistados é brasileira, o que indica que o problema é sistêmico para a comunidade. O ódio nas redes sociais foi o meio mais citado de agressão, seguido por casos de discriminação flagrante e recorrente em serviços públicos, universidades, hospitais e no transporte público. Esses dados fornecem ao Itamaraty a munição estatística necessária para transformar a preocupação em uma política bilateral de Estado, mostrando que o problema não é pontual, mas sim generalizado e profundamente enraizado nas estruturas sociais e digitais. Um dos pontos mais críticos levantados pelas instituições europeias é a relação entre a política e o aumento da intolerância. O relatório europeu expressa grande preocupação com o discurso divisivo e inflamatório utilizado por alguns políticos portugueses. Esse tipo de retórica, ao invés de buscar a coesão social, legitima e amplifica o ódio online e offline, criando um clima de permissividade para a xenofobia. A Comissão Europeia está, portanto, a responsabilizar indiretamente a esfera política pela deterioração do ambiente social em Portugal, o que torna o diálogo do Itamaraty com o executivo e legislativo português ainda mais delicado e necessário. A ascensão de movimentos e discursos que culpabilizam o migrante pela crise social ou habitacional é um fenômeno observado em vários países europeus e agora em Portugal. O Itamaraty, ao incluir o tema no âmbito do legislativo, visa justamente a troca de experiências para isolar e deslegitimar o discurso de ódio que emana de figuras públicas, buscando construir uma frente parlamentar mais robusta e unida contra a xenofobia. A eficácia na aplicação da lei é um dos grandes calcanhares de Aquiles identificados pela Comissão Europeia. O relatório é claro ao afirmar que o governo português precisa adotar ferramentas adequadas, como protocolos e procedimentos operacionais padrão, para que as agências de aplicação da lei possam processar eficazmente os incidentes e crimes de ódio. Não basta ter a lei, é preciso que as autoridades saibam como utilizá-la para identificar, registrar e investigar o elemento de ódio. Essa falha se manifesta na baixa taxa de denúncias que se transformam em condenações. A falta de treinamento é outro fator crucial, Vera. A exigência de programas de treinamento para policiais e outros profissionais da justiça criminal demonstra que o problema reside na falta de sensibilidade e capacitação para lidar com crimes de natureza racial e xenófoba. O perfilamento racial, que atinge muitos brasileiros, é uma consequência direta dessa falta de treinamento adequado e da persistência de vieses inconscientes ou explícitos nas forças de segurança.
O informe destaca que o problema do processamento lento dos pedidos de regularização coloca os migrantes em uma situação de extrema vulnerabilidade, levando a abusos em vários aspectos da vida. A falta de documentos torna o migrante invisível, impede o acesso a direitos e o expõe à exploração laboral e habitacional. Essa vulnerabilidade burocrática é um caldo de cultura para a xenofobia e a exploração. A preocupação com a dignidade humana é central, Vera. O relato de migrantes em situação de sem-teto ou em habitações superlotadas e indignas é um indicador de crise social. A operação do Itamaraty, ao oferecer assistência jurídica, visa justamente a acelerar esses processos e tirar os brasileiros da situação de maior vulnerabilidade, atuando como um pronto-socorro diplomático e legal. A Operação Xenofobia do Brasil é uma resposta sistêmica a um problema que se provou sistêmico em Portugal. Não é apenas uma questão de proteger o cidadão brasileiro, mas de cooperar para que Portugal resolva uma falha estrutural que compromete os seus próprios valores democráticos e a sua imagem internacional. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.